O mundo ao nosso redor é repleto de sistemas complexos, desde a dança intricada dos planetas até as flutuações imprevisíveis do mercado de ações. Na segunda metade do século XX, um novo paradigma científico emergiu: a teoria do caos. Este campo de estudo reconhece que sistemas simples podem exibir comportamentos complexos e imprevisíveis. Pequenas mudanças no ponto de partida podem levar a resultados diferentes, conhecido como efeito borboleta. Trata-se de encontrar padrões e ordem dentro de sistemas aparentemente aleatórios. As raízes da teoria do caos podem ser rastreadas até o trabalho de Henri Poincaré, um brilhante matemático francês do final do século XIX. Enquanto estudava o problema dos três corpos na mecânica celeste, Poincaré descobriu que mesmo sistemas governados por leis determinísticas podiam apresentar comportamento imprevisível. Esta descoberta desafiou a visão newtoniana predominante de um universo como um relógio. Não foi até o advento dos computadores, em meados do século XX, que os cientistas puderam começar a explorar completamente as implicações de seu trabalho. Um desses pioneiros foi Edward Lorenz, um matemático e meteorologista americano do MIT. Na década de 1960, Lorenz descobriu que mesmo pequenas mudanças nas condições iniciais de seu modelo climático levavam a previsões drasticamente diferentes. A descoberta de Lorenz, que ele apelidou de efeito borboleta, revolucionou a meteorologia e lançou as bases para a teoria do caos. O efeito borboleta é uma metáfora poderosa para a interconexão do nosso mundo e os limites de nossa capacidade de prever o futuro. O termo evoca admiração e fragilidade, sugerindo que pequenas ações podem ter grandes consequências. Pequenas mudanças podem ter grandes efeitos, especialmente em sistemas complexos. Nossas ações podem influenciar eventos de maneiras imprevisíveis. Somos parte de uma vasta e interconectada teia de causa e efeito. No coração da teoria do caos está o conceito de dependência sensível das condições iniciais, frequentemente referido como o efeito borboleta. Pequenas diferenças no ponto de partida podem levar a resultados muito diferentes ao longo do tempo. Uma pequena perturbação no estado inicial pode amplificar com o tempo, levando a consequências imprevisíveis. Imagine duas bolas de bilhar idênticas em uma mesa nivelada. Se golpeadas com a mesma força e direção, seguirão caminhos idênticos. Mas a menor diferença no ângulo ou velocidade inicial fará suas trajetórias divergirem. O pêndulo duplo, um dispositivo aparentemente simples, fornece uma demonstração cativante do comportamento caótico em ação. Composto por dois pêndulos conectados ponta a ponta, este sistema exibe uma complexidade fascinante em seu movimento, desafiando nossa intuição sobre como os objetos físicos devem se comportar. Ao contrário de um único pêndulo, que oscila para frente e para trás em um arco previsível, o movimento do pêndulo duplo é tudo menos previsível. Inicialmente, o pêndulo duplo pode oscilar em um padrão aparentemente irregular. No entanto, à medida que os pêndulos interagem entre si, transferindo energia para frente e para trás, seus movimentos tornam-se cada vez mais erráticos e imprevisíveis. A menor mudança na posição inicial, ou na velocidade de qualquer um dos pêndulos, pode alterar drasticamente a trajetória do sistema, levando a uma variedade estonteante de loops, balanços e rotações. O comportamento caótico do pêndulo duplo surge de sua sensibilidade às condições iniciais e da natureza não linear de suas equações governantes. Observar um pêndulo duplo em movimento é uma experiência cativante, oferecendo um vislumbre do mundo do caos e da complexidade. A previsão do tempo é talvez a aplicação mais conhecida da teoria do caos. A atmosfera é um excelente exemplo de um sistema caótico, com inúmeras variáveis interagindo de maneiras complexas e não lineares. A descoberta de Edward Lorenz do efeito borboleta, enquanto estudava modelos climáticos na década de 1960, revolucionou a meteorologia. Seu trabalho demonstrou que mesmo pequenos erros na medição das condições atmosféricas podem levar a discrepâncias significativas nas previsões meteorológicas em poucos dias.
Esta imprevisibilidade inerente da atmosfera coloca limites fundamentais à nossa capacidade de prever o tempo com precisão, além de um determinado período de tempo. Apesar dos desafios colocados pelo caos, os meteorologistas têm feito progressos significativos na melhoria da precisão da previsão do tempo nas últimas décadas. Os avanços na modelagem computacional, técnicas de assimilação de dados e tecnologias de sensoriamento remoto permitiram previsões de curto prazo mais precisas. No entanto, a natureza caótica da atmosfera significa que sempre haverá limites para nossa capacidade de prever o tempo com certeza absoluta, especialmente a longo prazo. Os princípios da teoria do caos se estendem muito além da física e meteorologia, encontrando aplicações na biologia. Desde o bater rítmico de nossos corações, até o equilíbrio dos ecossistemas, o caos molda o mundo vivo ao nosso redor. O coração humano não bate com regularidade metronômica. Seu ritmo varia, respondendo à atividade física, estresse emocional e à hora do dia. Essas flutuações são sinais de um sistema saudável. Ecossistemas exibem complexidade e resiliência, com espécies interagindo em equilíbrio. A teoria do caos ajuda a entender a estabilidade e mudança ecológica. Ao abraçar o caos, biólogos apreciam a interconexão dos sistemas vivos. A interação entre ordem e desordem caracteriza o mundo natural. A natureza imprevisível dos mercados financeiros fascina e frustra investidores e economistas. Os preços das ações, as taxas de juros e as taxas de câmbio flutuam constantemente. Por trás dessa aleatoriedade aparente está uma ordem oculta, governada pelo caos. Mercados financeiros são sistemas complexos, com milhões de investidores tomando decisões baseadas em inúmeros fatores. Pequenos eventos podem ter um efeito cascata, levando a grandes oscilações nos preços dos ativos. Durante séculos, a ciência operou sob a suposição de que o universo é um gigantesco mecanismo de relógio, governado por leis determinísticas que ditam cada evento com absoluta certeza. Esta visão de mundo newtoniana, embora incrivelmente bem-sucedida em explicar uma ampla gama de fenômenos, falha quando confrontada com as complexidades dos sistemas caóticos. A teoria do caos desafia os próprios fundamentos do determinismo científico, demonstrando que mesmo em sistemas governados por leis precisas, o futuro nem sempre é predeterminado. A dependência sensível das condições iniciais inerentes aos sistemas caóticos significa que mesmo as menores incertezas em nossas medições podem levar a resultados muito diferentes, tornando as previsões de longo prazo impossíveis. Essa constatação tem profundas implicações filosóficas. Isso sugere que o universo não é um sistema fechado, se desdobrando de acordo com um script pré-ordenado. Em vez disso, é uma tapeçaria dinâmica e em constante evolução, tecida a partir da interação de leis determinísticas e das consequências imprevisíveis de eventos aleatórios. Abraçar a natureza imprevisível dos sistemas caóticos não invalida o método científico, mas exige uma compreensão mais matizada dos limites de nosso conhecimento e da importância de abraçar a incerteza. Embora a teoria do caos destaque a natureza imprevisível de sistemas complexos, ela também revela uma ordem oculta dentro da aparente aleatoriedade. Os sistemas caóticos não são simplesmente aleatórios. Eles são governados por regras subjacentes e exibem padrões que podem ser estudados e compreendidos. Uma das ferramentas-chave para entender o caos é o conceito de fractais. Fractais são formas geométricas que exibem autossimilaridade, o que significa que seus padrões se repetem em diferentes escalas. Da ramificação das árvores às linhas costeiras complexas dos continentes, os fractais são onipresentes na natureza, revelando a ordem oculta dentro de sistemas aparentemente caóticos. Outro conceito importante na teoria do caos é o de atratores estranhos. Em sistemas caóticos, as trajetórias no espaço de fase, que representam o estado do sistema ao longo do tempo, tendem a convergir para certas regiões, conhecidas como atratores.
Esses atratores fornecem insights sobre a ordem e a estrutura subjacentes do caos, revelando os atratores ocultos que governam o comportamento do sistema a longo prazo. A teoria do caos, antes um campo de estudo marginal, tornou-se parte integrante da ciência moderna, revolucionando nossa compreensão de sistemas complexos. Da natureza imprevisível dos padrões climáticos à dinâmica dos mercados financeiros, o caos está ao nosso redor, moldando o mundo de maneiras que estamos apenas começando a compreender. O legado duradouro da teoria do caos reside em suas descobertas científicas e implicações filosóficas. Ela desafia nossas noções de determinismo e previsibilidade, forçando-nos a confrontar os limites de nosso conhecimento e abraçar a incerteza do universo. Em um mundo dominado por sistemas complexos, desde as mudanças climáticas globais até as complexidades do cérebro humano, a teoria do caos fornece uma estrutura valiosa para o século XXI. À medida que exploramos as fronteiras do caos, podemos descobrir insights surpreendentes sobre a natureza do nosso mundo. Ao abraçar o imprevisível e buscar a ordem dentro do caos, nos abrimos para uma compreensão mais profunda da ordem e desordem do universo.